Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Continuaremos a nossa série de estudos no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Hoje analisaremos os versículos 9 e 10. Este é o segundo estudo sobre a grande temática: os filhos precisam saber. No estudo anterior, nós abordamos o seguinte tema: os filhos precisam saber da revelação divina. Neste presente estudo, nós abordaremos o tema: os filhos precisam saber dos estatutos e juízos de Deus. Eu convido você para que tenha em mãos um caderno, um bloco de notas e uma caneta, para que juntos estudemos este texto da palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículos 9 e 10. Vamos ler este texto. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda a tua alma. E não te esqueças daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e se não te aparte no teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir estas minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que vive na terra, e as ensinarás aos teus filhos. Conserve a palavra de Deus aberta, livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 9 e 10. Anote aí o nosso tema, vou repeti-lo: os filhos precisam saber dos estatutos e dos juízos de Deus. Eu gostaria de começar este estudo fazendo uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre um princípio e uma regra? Pense um pouquinho. Qual é a diferença entre um princípio e uma regra? De acordo com o dicionário, uma regra é aquilo que regula, é aquilo que dirige e é aquilo que rege. E ainda de acordo com o dicionário, um princípio é o que serve de base para alguma coisa. É a causa primeira, é a raiz, é a razão. Observando a classificação e definição que nos dá o dicionário, percebemos que há uma diferença muito grande entre uma regra e um princípio. Agora, em relação aos mandamentos, estatutos e juízos de Deus, dados pelo Senhor, estatutos de que fala Moisés no capítulo 4, eu pergunto: estes estatutos, mandamentos e juízos, que devem ser guardados, cumpridos e ensinados, são regras ou são princípios? Eu creio firmemente que Moisés está falando nesse texto de princípios. E não somente isto, que é assim que a lei de Deus deve ser interpretada por todos nós, como princípios dados por Deus para reger a nossa vida, como um povo que está num relacionamento com Ele, como o povo da aliança. Portanto, toda a lei de Deus se constitui num princípio. E um princípio é aquilo que serve de base para alguma coisa. Um princípio é uma causa primeira. Um princípio é a raiz de todas as coisas. Um princípio é a razão de todas as coisas. Isso se torna mais claro num texto pouco adiante, em Deuteronômio, no capítulo 6. Observe que lá o texto sagrado diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos. Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Observe que, como um princípio de vida,
Estas palavras, esses mandamentos, estes estatutos e juízos deveriam primeiramente estar no coração dos pais, como um princípio a reger sua vida, como um princípio a orientar os seus passos, como um princípio a definir as suas escolhas, como um princípio a definir suas ações, como um princípio a regular as suas palavras. Elas deveriam primeiramente estar no coração dos pais. E estando no coração dos pais, estes deveriam ensiná-las aos seus filhos. Eles deveriam inculcar no coração dos seus filhos. Portanto, a lei como princípio, primeiramente, deve estar no nosso coração. Para então, este princípio ser vivido, para então este princípio ser ensinado a todas as gerações. É interessante pensar que os mandamentos, estatutos e juízos não deveriam apenas estar na mente dos israelitas como um conhecimento intelectual meramente, mas deviam estar na mente dos israelitas, no coração dos israelitas, para que estes vivessem tais princípios e, em se vivendo, ensinassem aos seus filhos e, em se ensinando, transmitissem a mensagem do Senhor, geração após geração. Queridos, quando os israelitas vivessem a lei de Deus como um princípio de vida, o ensinar esse princípio de vida seria muito fácil, porque eles o ensinariam como um estilo de vida. Bastaria que os seus filhos olhassem para os seus pais e para o seu ser, para o seu proceder, para que eles aprendessem da lei do Senhor. Quando esta lei se transformasse num princípio de vida, os filhos, observando as palavras, observando a conduta, observando as escolhas, observando as ações e as reações, eles aprenderiam de Deus. E não somente isso. O texto em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, convida também os pais a falarem das verdades de Deus para os seus filhos e falarem em todo o tempo. A sentar em sua casa, andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Eu quero que você entenda, meu querido, que a lei de Deus não foi dada para justificar o seu povo. A lei de Deus foi dada para santificar um povo já justificado. Quando eu e vocês olhamos para os mandamentos, estatutos e juízos de Deus, nós somos desafiados a vivê-los enquanto um princípio de vida. Um princípio que inunde a nossa mente, que inunde o nosso coração e que nos faça pensar, que nos faça falar, que nos faça agir, que nos faça reagir, que nos faça escolher ou deixar de escolher segundo a vontade de Deus. Não devemos confundir os mandamentos, estatutos e juízos de Deus com meras regras que modificam, que conformam comportamentos. Devemos entendê-las como mandamentos, estatutos e juízos que implantam um novo princípio de vida no nosso coração e que nos fazem totalmente diferentes onde quer que nós estejamos. Que lições este ponto nos ensina? Queridos, precisamos entender que a lei de Deus, os seus mandamentos, estatutos e juízos, se constitui no maior de todos os presentes dados por Deus à humanidade. No mais generoso e gracioso presente dado por Deus à humanidade. Isso deve estar no nosso coração. Uma segunda lição. É necessário que conheçamos a lei de Deus e prossigamos conhecendo a lei de Deus. A lei santa, perfeita, justa e boa. A lei que é capaz de saciar o homem e satisfazer o homem em todas as suas necessidades e orientá-lo em todas as escolhas. O salmista, falando desta lei, ele diz que ela é melhor do que todas as delícias deste mundo. Ela é mais doce que o destilar dos favos. E que ela é maior do que todas as riquezas deste mundo. É melhor, maior
e mais valiosa do que o ouro e do que a prata. Uma terceira lição: a lei de Deus deve se constituir num princípio de vida, um princípio que deve ser guardado em nosso coração e que deve ser vivido na sociedade em que nós estamos. Nós não precisamos pensar nas regras específicas da lei de Deus quando nós introjetamos essa lei de Deus em nosso coração. E esta é uma bênção da nova aliança. A lei não estaria gravada tão somente nas pedras, nas tábuas de pedra, mas estaria gravada nas tábuas do nosso coração. Uma quarta lição: o processo de ensino da lei de Deus aos nossos filhos e às futuras gerações, ele deve ser feito primeiramente através da vida, principalmente através da vida. E depois, através da instrução verbal. Nós precisamos contar aos nossos filhos o quão bom é, o quão satisfatório é, o quão feliz é obedecermos à lei do nosso Deus. E o quão felizes nós somos quando vivemos de conformidade com esta lei. Os filhos precisam saber os mandamentos, estatutos e juízos de Deus. E este desafio é um desafio para mim, pai, para você, mãe, aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Amém.